28 de maio de 2024, Amazonas. Dídia Cardoso foi encontrada sem vida. Mais do que sua própria história, a morte da ex-sinhazinha de Parintins trouxe para o centro das conversas o Festival de Parintins em si. Mas o que é, afinal, um dos maiores espetáculos da Terra? Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Curiosidades. Festival de Parintins. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, os marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo, desde que você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com a Jéssica Popov, que é a nossa produtora internacional lá no Canadá. Manauense, é manauense que fala, né, Jéssica? Manauara, aí tá vendo? A gente Manauara. Amazonense e Manauara. Amazonense eu acertaria, então eu peço desculpas para os manauaras. A Jéssica é do Amazonas, é de Manaus e ela fez toda a pauta aqui do caso da Dídia Cardoso, que inclusive você conhecia ela, lá a ex-sinhazinha de Parintins. E por conta do crime, Parintins ficou ainda mais em evidência, não que é o crime que deu evidência, mas o crime trouxe toda a história do Parintins e tudo e assim por diante. Tentamos fazer na live, Rosângela, algum apanhado do Parintins, mas a gente não conhece. Então eu tive essa ideia aqui de a gente fazer um pequeno especial para contar de Parintins, não do crime, não da Dídia Cardoso, mas de Parintins, que acontece agora na última semana de junho. É sempre a última semana de junho? Deixa eu dar um oi para todo mundo e dizer Todos. que para todo mundo, principalmente o pessoal do chat, que eu sei que vão estar me cobrando. Eu costumo brincar que cada um tem o jornalista internacional que merece, né? Você tem a mim, não tem jeito, não tem como abandonar mais. Estamos aí. Não precisa de jeito nenhum. Então, o Festival de Parintins, na verdade, ele acontece sempre no final de junho, porque é uma festa ali do mês de junho, né? Porque tem a festa junina e etc, porque tem todo um histórico em relação às igrejas locais, a festa junina mesmo, foi ali onde começou. Não começou da forma que vocês conhecem, dentro de um grande evento, começou pequeno, nas ruas de Parintins, lá na década de 60. Então, normalmente acontece na última semana. Nem sempre é na mesma data que vai acontecer esse ano, que é 28, 29 e 30, mas a data tradicional é essa. Então, a gente tem aí 3 festas, né, 3 noites de apresentações, onde Garantido e Caprichoso se enfrentam na arena, que é o que a gente fala. E por trás disso acontece durante um ano todo um trabalho imenso, não só de artistas parintinenses, né, artistas amazonenses, mas também artistas da região norte, inclusive do Pará, né, que estão ali muito próximos. E também por causa disso, quando a gente começou a fazer essa questão da Dídia, era o que me preocupava muito, porque eu vi algumas notícias, né, em relação a isso, e a gente tem que lembrar que a Dídia foi um item muito campeão, né, mas ela passou pelo boi garantido e os 2 bois são bem maiores do que qualquer outra coisa que possa acontecer. Então, essa festa acontece anualmente, é uma festa que ela é considerada patrimônio histórico da humanidade, é a maior festa tradicional aberta do mundo, e aí a gente tem maior pessoas do do mundo todo carnaval até do Rio? Maior, a gente tem ali aberto, folcloricamente, é maior, porque é aberto em relação ao público, em relação a tudo que se movimenta. Entendi. Né? E aí a gente tem os artistas parintinenses fazendo esse intercâmbio, indo para o Rio de Janeiro, ajudando nas alegorias. A gente tem um histórico aí muito grande, que foi um artista chamado Jair Mendes, que fez aniversário esse ano, onde ele colocou as movimentações nesses carros alegóricos que a gente conhece hoje. Foi um artista que começou no Garantido, passou por Caprichoso, e ele é considerado também um patrimônio da nossa comunidade lá de Parintins, lá do Amazonas. Então tem todo um histórico. Quando a gente fala até de Garantido e Caprichoso, a gente está falando de uma rivalidade que as pessoas não entendem. Todo mundo me pergunta, mas é igual a torcida de futebol? E eu sempre costumo dizer, é um pouco pior. Porque, por exemplo, hoje eu tive que pensar que roupa que eu ia colocar, porque eu sou torcedora do Garantido. Ih, eu tô de azul. Se eu vestisse vermelho... Mas eu sou paulista, eu não tenho... Eu tô de azul, mas tem um vermelho aqui, ó. Tem vermelho aqui, tá tem todo azul. mundo representado. Então tem essa rivalidade. Eu não tenho roupa azul, por exemplo, né? Eu sou Garantido porque desde criança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem a ver com o boi bumbá? Porque assim, é em junho, tem a ver com festa junina? Tem o boi que a gente vê do boi bumbá tem a ver com... O Bumba Meu Boi, lá do Boi. Nordeste. Boi bumbá é bom, né? Bumba Meu Boi.
Tem. Paulista querendo Tem fazer histórico. que sabe de tudo, sabe nada. Não tem problema. Mas tem ligação? Não tem problema. Total, total. A nossa raiz tá ali muito no Nordeste, inclusive a família Cid, né, de Rock Cid, que é um dos fundadores do Boi Caprichoso, veio do Nordeste, né, veio de Crato, Ceará. Então, eles trazem essa tradição do Bumba Meu Boi, né, Lindolfo Monte Verde, que é o fundador do Boi Garantido, também tem esse histórico do Bumba Meu Boi. Só que, obviamente, que as coisas vão se adaptando, as coisas vão mudando, e aí se tem o tradicional, as músicas tradicionais. Existe o ritmo toada, né, que tá aí movimentando, mas a toada de Parintins é um ritmo próprio. Então essas coisas vão se adaptando conforme a necessidade, e também o Festival de Parintins, dentro das toadas, que são as músicas, dentro das apresentações, são, na verdade, manifestações históricas e culturais do povo de Parintins, que aí já toma toda uma proporção. Então, nas 3 noites, sempre tem menções ao Bumba Meu Boi, a tudo que vem do Nordeste, essa miscigenação que acontece, e é por isso que a história a gente vai desde a sinhazinha, que é um item, né? Porque a gente tem 21 itens. O que são os itens? São os pontos que são colocados dentro das figuras que estão ali se apresentando. A gente está muito mais Seria acostumado aqui no Sul, isso, no Sudeste, com o Carnaval do Rio de Janeiro, principalmente, o Carnaval de São Paulo, que é o quesito, né? O quesito, bateria, o quesito, aí é item, é isso? Isso. Então, são 21 itens que os jurados recebem, jurados que são avaliados, né, dentro do antropologia, pessoas que trabalham com a cultura do Brasil todo, etc, etc, viajam nessa época para Parintins para conhecer toda a situação e vão estar ali avaliando durante as 3 noites. Então, a gente tem 21 itens, né, que aí você pode colocar toada, ritmo e etc, etc, mas também tem as pessoas que representam. Então, a Didia, por exemplo, era a Cianzinha, né, que representa aquela época europeia que a gente teve na miscigenação. Então, ela representa uma moça, filha do fazendeiro, né, que tinha um boi favorito dentro da fazenda, e os empregados mataram esse boi favorito da Sinhazinha. Daí começa o alto do boi, que também vem dessa questão do Bumba Meu Boi, se conta toda uma história. Então, peraí, eu vou dar uma cortada aqui, deixa esse prólogo. Eu quero voltar uma coisa antes. São 2 bois, um azul e um vermelho. Tem gente que vem me brigar comigo e fala, não é vermelho, é branco com alguma coisa vermelha. Eu falei, desculpa, gente, pra mim sempre vermelhou, vermelhar, pra mim é vermelho. Por que só tem esses 2 bois? Por que vermelho? Já teve um dia o boi verde? O que acontece? Porque, pelo que eu entendo, lá na década de 1960 que se determinam que sejam esses 2 bois, ou eu estou errado? Então, existiram outros bois porque era uma competição de rua, né? E com o passar do tempo, os que mais foram campeões, porque assim, na verdade, a história de Parintins, do Festival de Parintins, tem várias nuances, né? Tem várias histórias que são contadas. A que chega mais próximo da realidade é que os bois que mais se destacaram continuaram. Até que vieram governos que implementaram a questão do bumbódromo e começaram as competições que a gente conhece hoje e se intensificaram entre Garantido e Caprichoso. Entendi. E os dois continuam aí durante essa década fazendo essa competição. O bumbódromo estreia que ano? Quando que começa o bumbódromo? No governo de Amazonino Mendes, que foi governador do Amazonas durante muito tempo, lá em 1988. Daí se começam as competições. Antes era onde? Na rua, era festa mesmo, junina. Normal? Tá. Tanto que até hoje, por exemplo, semana passada teve Dia dos Namorados, né? E o Garantido, ele tem uma tradição que a gente chama boi de rua, onde o boi de pano anda pelas ruas de Parintins e no Dia dos Namorados ele leva flores, porque também é dia de Santo Antônio. A gente sempre tem que lembrar que os 2 bois estão sempre muito ligados na religião católica, porque foi uma promessa de Lindolfo Monte Verde, o fundador do Garantido, e também porque o Caprichoso traz essa tradição, né? No final de semana agora aconteceu a missa tradicional deles, que eles vão, o boi pede a bênção de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira de Parintins. Então eles estão sempre ligados nessa questão de religiosidade, não só da Igreja Católica, mas também de religiões matrizes africanas, que inclusive levam para a arena. A história toda gira em torno dessa miscigenação que acontece em Parintins e na região norte como um todo. Entendi. Eu vou pegar, gente, sempre o Carnaval do Rio de Janeiro como comparação, porque são 2 grandes festas mundiais, e eu acho que uma não ficaria chateada de estar sendo comparada com a outra.
No Rio de Janeiro, vamos pegar aqui, são várias escolas que a cada ano muda o tema, muda a música, muda tudo. Mas muda principalmente o foco da escola daquele ano. Em Parintins, as duas, todo ano o mesmo enredo, esses itens, eles só mudam as pessoas, a música, mas a história contada lá em solo é a mesma sempre? E qual é essa história? Não, não. Todos os anos, os 2 itens, assim que termina o festival, os 2 itens já começam a trabalhar no tema do ano que vem, né? Então, por exemplo, eu vou dar o último exemplo. Esse ano, Garantido está trazendo o tema Segredos do Coração, onde ele vai ali contar um pouco da história, porque o Garantido é mais conhecido por essa questão mais afetiva e etc, etc. Então ele vem contar um pouco da história dele. O Caprichoso não, ele já vai para um outro lado, ele está trazendo o triunfo do povo. Então ele já vai contar um outro enredo. Só que dentro dessa temática, a gente tem do Garantido e do Caprichoso músicas que são as toadas, todos os anos compositores, artistas escrevem, fazem música e etc, mandam para as suas agremiações e são escolhidas ou não, dependendo daquilo que o boi está levando para a arena esse ano. Então, esse ano, Garantido e Caprichoso estão trazendo esses 2 temas, e dentro desse tema, a cada noite, né, são 3 noites, eles vão apresentar histórias diferentes. Então, você imagina, são 2 horas e meia de apresentação de cada, e cada 3 noites, dentro do tema, eles estão apresentando histórias diferentes. É por isso que o Festival de Parintins ele é tão intenso. Além de serem muitos detalhes, a cada noite você tem um espetáculo diferente. Não é igual. Mas assim, você estava falando dos itens, que você tem a sinhazinha, até pegou a sinhazinha, que a sinhazinha perde o boi, mata o boi. Mas então todo ano tem a sinhazinha perdendo o boi. A história, que eu digo assim, a história lá embaixo que a gente vai ver é esses itens. Vamos pegar de novo o Rio de Janeiro. Ele tem a rainha da bateria, ele tem a porta-bandeira, mas a rainha da bateria aquele ano está de Maria Antonieta. No ano que vem ela vai estar de Tarsila do Amaral. Então você vai contar a história da Tarsila do Amaral, a história da Revolução Francesa. Lá a sensação que eu tenho, que eu acho que eu tenho que me usar sempre de exemplo, porque eu desconheço, não tudo, mas uma boa parte, para que as pessoas conheçam também. Você tem os itens. Você estava contando um pouco agora, quando eu falei, vamos voltar só um pouco, eu queria saber dos bois antes. O que são esses itens e que história está sendo contado e o que muda a cada ano? Então, dentro das temáticas que os bois estão levando, a gente também tem uma questão de contar a história do folclore do norte. Então, vão ser contadas lendas. Aí a gente tem que lembrar também dos povos originários, que são, além das lendas, a gente tem os rituais, né, que são usados. Depende muito, é uma pesquisa muito grande. E aí, por exemplo, ano passado, a Isabelle Nogueira, que participou do Big Brother esse ano, ela fez 2 apresentações numa noite, na primeira noite. Primeiro, ela veio trazendo as lendas das Amazonas, que existe, né, as guerreiras amazônicas, etc, etc. Então, ela veio contando esse enredo. E depois ela voltou para evoluir, para se apresentar realmente dentro do tema que ela está trazendo aquele ano. Então, todo ano, vamos pegar o exemplo dela, o item Cunhamporanga, ele vai trazer uma participação dentro do que o boi está pedindo. O tema é X, então dentro disso eu vou contar uma lenda, eu vou contar uma apresentação, uma dança dos povos indígenas que fazem parte desse enredo, que está contando, que está contribuindo para isso. E tudo isso o jurado está de olho, né? Porque não é apenas se apresentar, é fazer uma lógica daquela história que está sendo contada. Assim também a gente tem as questões folclóricas. O folclore do norte também está muito presente das figuras folclóricas. Então, eles trazem dança, eles trazem um ritmo, contando o dia a dia. Por exemplo, os pescadores. Já foram contadas várias vezes as histórias dos pescadores do norte dentro das figuras de Parintins. Então, é realmente todo aquele enredo que acontece ali na região norte. Entendi. Então, quais são os itens? São quantos itens? 30 aí? São 21. 21 itens. Se você quiser ir cadenciando um pouco ele, só para dizer o que é cada um e o que ele conta dentro da história. Eu não vou colocar na ordem, até porque são vários, então, para mim... E nem precisa ser todos. Diga assim, os mais que te marcam, os mais importantes.
Não que os outros não sejam importantes, mas aqueles Não que que os outros vierem. não sejam, mas Aqueles que que as vierem pessoas agora. consigam entender. Isso. O primeiro eu sempre colocaria o boi, que é um item que é avaliado. E como que ele é avaliado? Existe uma pessoa que dança dentro do boi, que é chamado tripa do boi. Então ele se movimenta ali embaixo para fazer parecer que o boi é real. E o jurado está ali avaliando se realmente eu estou vendo um boi ou estou vendo a pessoa. Porque dentro da apresentação eles têm que ser um só. Entendi, Entendeu? que legal. Tá. Então é o tripa do boi, é uma pessoa que dança embaixo do boi. Então para mim é o mais importante, é o rei da noite, é o boi que quando entra todo mundo para, todo mundo quer assistir. E aí a gente tem o item Cunhamporanga que eu já falei, Que é né? uma Junto com índia a guerreira, Cunhamporanga, uma indígena é guerreira, a uma índia mulher. guerreira que representa isso, uma mulher forte que representa a tribo, que quando precisa também vai para a guerra. A gente tem a figura do pajé, que aí também representante, né, eu quero falar em inglês, representante da cultura dos povos indígenas, mas eles já levam para um outro lado. O que seria o pajé? Ele representa a crença, né, o que aquelas pessoas que vivem naquela comunidade acreditam. Então ele pode vir num ritual de bênção, no ritual de cura, até no ritual que eles acreditam ressuscitar, o pajé pode estar trazendo ali junto, ele é o líder espiritual daquela tribo. A gente tem a figura do amo do boi, por exemplo. O amo do boi é aquele responsável de estar ali do lado do boi, né, pai da sinhazinha, dono da fazenda, cuidando ali do seu boi e da sua filha. Aí se tem a sinhazinha, que eu já expliquei. A gente tem uma figura muito importante também, que não é uma figura que representa, mas é importante, que é o apresentador, né, que é o mestre, que ele entra, ele que dá um enredo, ele que chama os itens, ele que mostra para o jurado e para o público o que está acontecendo, ele que vai te ajudar, olha, nesse momento está acontecendo isso, isso. Entendeu? Então, ele que está dominando ali, até no tempo também, né? Ele tem que ficar de olho nisso, porque o jurado não vai perdoar se o tempo passar. Entendi. A gente tem o que vocês conhecem como bateria no carnaval. O garantido tem a batucada, né? E o caprichoso tem a marujada, que aí tem uma outra questão histórica. Então, todos esses itens e mais alguns, eles vão contando enredo, cada um na sua hora. A gente também tem a porta-estandarte, que aí representa uma agremiação, e por aí afora. Eu gosto muito do item arquibancada ou público? Público. Galera. A galera. A galera fazer parte de nota é muito bom, porque você tem que fazer a galera levantar com você, não é isso? E tem coisas bem interessantes nisso aí. Eu sempre falo, todo mundo me pergunta, tô indo a primeira vez para Parintins, vou ficar na galera. Eu falei, peraí, você sabe cantar? Você sabe fazer a coreografia? Não vai dar problema. Porque quando você estiver no meio da galera do Garantido ou do Caprichoso e você não estiver cantando e o jurado estiver de olho em ti, essas pessoas vão pedir para você ir embora. Porque, gente, quando você tá ali como item, quando você tá ali na galera, você é um item, você tá sendo avaliado, o jurado tá de olho se você tá cantando. E outra coisa, se eu sou garantido, o Caprichoso tá se apresentando, a nossa arquibancada fica em silêncio, no escuro, e não pode falar nada, senão a gente vai perder ponto. Entendeu? Uau. Então, essa rivalidade que acontece, todo mundo fala, todo mundo deveria aprender com a rivalidade que acontece entre as torcidas Garantido e Caprichoso. Porque quando o outro boi está se apresentando, a outra galera fica em silêncio, não pode fazer nada. É respeito. Em respeito, e porque a gente sempre fala, a disputa é dentro do bumbódromo, é dentro da arena. Então, porque assim, se não tiver o garantido, não existe o caprichoso e vice-versa. Então, as duas agremiações se respeitam nesse sentido. Inclusive, na época da pandemia, quando eles não poderiam se apresentar, porque lembrando que o Festival de Parintins também é o meio de recursos de muito artista no Norte, essa galera ficou parada como muita gente no mundo, né? Claro. E tiveram lives que ajudaram e os bois também entraram ali no consenso e se ajudaram de alguma forma. Então, querendo ou não, de que lado você tá, sempre há o respeito. Mas essa situação é bem engraçada, porque as pessoas acham que não, eu sou garantido, mas eu posso no caprichoso. Não é bem assim, não. Cada um vai ficar do seu lado, todo mundo vai se respeitar. Na hora que você estiver se apresentando, eu posso até não querer assistir, mas eu tenho que estar te respeitando. Interessante, porque você ter um bom oponente é importante para você ser bom. Um bom oponente te faz melhorar. Não significa que você precisa ser um inimigo. Vocês ali precisam apenas degladiar por uma coisa melhor, que a festa em si, que é
comemoração. Eu vi que marcas, tipo Coca-Cola, escreve em azul. Tem coisas muito específicas ali no que acontece em Parintins, não tem? Exatamente por causa do vermelho e o azul? E aí eu vou te trazer uma outra marca que entrou esse ano, a Azul Linhas Aéreas, né? É É. uma das patrocinadoras Chama esse ano. azul. Azul, e eles fizeram, né, o design de vermelho esse ano para Parintins, no voo direto que está saindo de Manaus, tem voo saindo aí de São Paulo também. Eles fizeram vermelho. A Coca-Cola também, quando patrocina, ela vai e tem as duas cores. Qualquer uma marca, para você quiser patrocinar, se você quiser patrocinar o festival, isso é um dos primeiros itens que vão te perguntar. Você está disposto? Tipo, o seu marketing está disposto a isso? Porque não existe essa eu de garantido pegar o negócio do caprichoso. Eu posso até estar bem com isso, mas muita gente não vai dar. Porque, por exemplo, eu tenho vários amigos no caprichoso. Eu, quando estou em Manaus, eu vou e assisto algumas apresentações, mas a galera do garantido não gosta. Eles falam assim, o que tu tá fazendo aí? Não é pra estar aí. Então, tem uma rivalidade muito grande. Então, as marcas que querem patrocinar, elas têm que estar ali juntas e dizendo, não, são as duas cores. Entendi. Não interessa qual é a minha cor. Você falou dos itens, uma sinhazinha. Ela pode ser neste ano garantido e ano que vem ela vai para caprichoso. Me conta como é que, primeiro, são duas perguntas. Primeiro, como é que uma pessoa vira um item? Que você me contou que é um super concurso, não é simplesmente que você está na novela das 8 porque você tem 1 milhão de seguidores. Você tem que ter uma série de coisas para você conseguir passar pelo crivo para poder ser o item. E segundo, tem pessoas que... eu vou testar para o caprichoso e para o garantido, o que passar eu passo? Olha, a primeira pergunta eu vou te responder igual gente que trabalha no direito, tipo eu, depende do item. Porque, por exemplo, já o Davi Assayag, que é assim, um cantor amazonense que todo mundo conhece, levantador do Garantido, né, cantor do Garantido, ele já foi do Caprichoso, ele já passou pelo Tá. Caprichoso. Então, isso daí depende. Se a torcida vai aceitar, aí é outra coisa, mas depende. Hoje ele já retornou ao Garantido, vai estar se apresentando esse ano, etc, etc. Existem itens que fazem esse intercâmbio, e já houveram outras histórias. Não acontece o tempo todo, mas já aconteceu e provavelmente vai continuar acontecendo. Os compositores, por exemplo, às vezes fazem toadas por garantia e depois aparecem no Caprichoso, então isso daí é normal. Agora, os itens aí a gente já tem um pouco, porque a galera, tanto do Garantido do Caprichoso, se apega aos itens, né? Então não é muito comum que a galera vá aceitar numa boa, mas acontece. A outra pergunta? Não, que eu perguntei se eles faziam esse intercâmbio e como que uma pessoa consegue ser. Você me contou, eu me lembro que na época da Didia, você me explicou, é um vestibular para medicina 1000 para 1. Não é simples, não é assim, eu sou ator da novela, vou conseguir, sou atriz com 2 bilhões de seguidores, eu consigo ser. Para você ser aquele item, você passa por muitas provas, não é isso? Isso. A gente tem alguns exemplos, e também depende do item que a gente está falando, mas normalmente as meninas, até os rapazes também que passam por item, eles passam por uma série de avaliação. A gente vai pegar também o exemplo da Didia, né, que ela passou por algumas avaliações e não foi aceita, e ela veio depois como cianzinha, então é uma inscrição, são vídeos, são danças, porque você não tem que, por exemplo, a gente tem o exemplo da cianzinha, tem que ser uma mulher branca, que represente aquela figura e que esteja ali dentro das nuances que o item quer apresentar. Se a gente for falar de uma cunhamporanga, a Isabelle, por exemplo, ela passou, antes de ser cunhamporanga, ela passou por outro item, né? Ela foi rainha do folclore, então ela sabia dançar, ela sabia se expressar dentro daquele item. E depois ela passou para outro item, ela já estava dentro. O mais importante, por exemplo, antes, há um tempo atrás, você só poderia se você fosse parintinense. Hoje já não existe mais isso, né? Hoje você passa por essas avaliações técnicas, você mostra sua dança, sua desenvoltura, se você tem carisma, né? Porque isso é muito importante para conquistar o público e o jurado. Se você vai conseguir lidar, porque não são só as 3 noites de apresentações, né? Você sempre vai estar sendo item. Se o Boi tiver uma apresentação aí em São Paulo, ele vai precisar dos itens oficiais, você vai conseguir viajar? Você vai conseguir dedicar a sua vida? Você está estudando sobre a história do seu boi? Você conhece a história do seu boi? Então, são várias coisas. Então, além dessa avaliação
ocular que acontece, se a pessoa está dentro dos quesitos, tem todo esse contexto, né, de que você está representando uma agremiação. Tá. Então você tem que ser uma pessoa que saiba. Legal. No caso, a Sinhazinha, você falou um pouco o que era. Por que chama Sinhazinha e qual é o papel? Qual é a história que está sendo contada ali para ter uma Sinhazinha, que é uma pessoa que é a filha do fazendeiro, quando você tinha pessoas escravizadas e tudo mais. O que é essa figura? Essa figura a gente volta lá no Alto do Boi. O que é o Alto do Boi? É a história que se tem do dono da fazenda, dessa miscigenação que aconteceu com o povo do Brasil, né, o povo do Norte, especificamente nesse caso. A gente tem as pessoas da Europa vindo para o Brasil, então eles têm a fazenda, tem o ciclo da borracha em Manaus, no Amazonas como um todo, e etc, que é a Belle Époque, que a gente lembra, que a gente estudou lá, né? Então ela representa a filha do dono da fazenda. E esse fazendeiro, ele tem vários bois, etc. E a Cianzinha, como é contada, ela tem um boi favorito, né? Ela tem um boi que ela brinca desde criança, que ela tem um carinho especial. E dentro dessa fazenda a gente tem os funcionários, né, que cuidam de todo mundo, e etc, e dos animais dessa fazenda. E a gente tem dois personagens principais que eu adoro, que é a mãe Catirina e o pai Francisco. A mãe Catirina estava grávida, desejando a língua do boi, né? E aí o pai Francisco, no anseio ali de cumprir o papel de pai e ajudar a mulher grávida, foi lá, matou o boi e tirou a língua do boi. Só que era o boi favorito tanto do dono da fazenda quanto da Cianzinha. E aí, hoje já não é muito levado, mas antigamente a gente, quando assistia o Festival de Parintins, a gente via o boi morrendo, ali a Ciazinha vinha e chorava. Inclusive, ano passado, acredito que foi levado pelo Garantido. E aí o amo do boi vem e chora junto, etc. E como é que se ressuscita? Dependendo do que o boi está trazendo. Eu já assisti apresentações do boi, o pajé, que é o curandeiro, né, da tribo mais próxima, vindo, rezando, né, dentro daquilo que ele acredita e ressuscitando o boi. É por isso que eu falo, não é só uma cultura que é demonstrada dentro do Festival de Parintins. Essas culturas, elas se entrelaçam, que aí nasce a miscigenação do que a gente, o povo do norte, conhece. Temos as pessoas brancas, os indígenas, os caboclos e etc. É um pet cemetery, na verdade, é um boi Walking Dead. O boi. É um boi Walking Dead, é um E aí boi o boi zumbi. ressuscita e dança com a galera, e é uma festa. Mas ele não mata, ele não é mau, ele é um boi bom. Não, Ele é um boi não. legal. Para ir terminando, mas isso é uma coisa que com tudo que aconteceu com a Didi e as pessoas, até pessoas que não fazem ideia do que é o Parintins, ou ouviu falar, ou ouviu uma música, e aí descobre o nome Sinhazinha, e começou um debate, sempre importante, acho que debates são importantes para a gente melhorar, mas um debate às vezes um pouco anacrônico, que eu queria entender como vocês, principalmente você que é da região e viveu e vive isso, mesmo em Vancouver, mesmo aí no Canadá, você jamais deixará de ser uma amazonense. Essa discussão tem que mudar, não pode mais chamar Sinhazinha. Isso, como vocês veem isso? Você acha que isso o festival tende a se rever e mudar certos nomes usados para os itens ou não? Olha, eu acredito que a gente, como sociedade, a gente está sempre em evolução, né? Esse ponto foi levantado esse ano, mas eu realmente fui olhar alguns comentários que se essa pessoa conhecesse um pouco da história que é contada, talvez ela não faria essa pergunta. Eu entendo a situação, concordo com isso, mas a gente também não pode deixar de esquecer que é uma história contada do que aconteceu, né? Sim. Tanto que os dois lados, Garantido e Caprichoso, eles sempre levam para a arena essa luta racial que esse povo também faz parte da miscigenação. Então, para a gente contar uma história, a gente tem que lembrar do que foi feito, né? Se isso vai ser alterado, se o regulamento vai ser alterado, aí cabe não só as duas agremiações, mas todas essas pessoas que contam essa história. Não descarto isso, mas hoje, esse ano, impossível acontecer, mas vamos ver o que essas agremiações entendem em relação a isso. Porque é uma história contada. Não se tem como contar histórias de miscigenação no Brasil sem contar tudo isso. Nem a escravidão, nem tudo que foi feito. E também não só essa história. Outras histórias que aconteceram, como, por exemplo,
a matança que aconteceu com os povos indígenas. Isso também é contado através do Festival de Parintins. Então, eu peço realmente que essas pessoas que gostam de entrar em debate, e como você falou, o debate é sempre muito bem-vindo, a gente vá na raiz da situação. Como que essa história é passada? O que é contado? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Para que a gente possa entender e aí sim a gente possa ter uma discussão dentro dos fatos que acontecem. É, o que eu concordo, as pessoas estão. Eu falo assim, a história existe. Você querer apagar é uma opção sua, mas ela vai continuar existindo. Uhum, Não falar, uhum. não usar, não citar, então coisas importantes vão se perder, porque a gente só pode, inclusive, questionar e exigir certas mudanças por conta de uma história existente anteriormente. E o que faz o Parintins ali, que eu acho muito interessante, é que você reconta uma história nacional. Tem uma Sim. parte ali que é nacional. Então, assim, independente se tem o folclore é nacional, ele não é local. Quando você resgata folclore, quando você mostra que agora se fala população originária guerreira. Eu cresci falando índio, depois indígena, agora eu sempre estou tentando me Povos atualizar meu originários. aplicativo. Estou sempre tentando. Indígena, quando a gente está falando de uma pessoa individual, né? E povos originários, quando a Que é gente o está falando aí. conglomerado, né? Não posso falar Isso, indígenas, né? isso. Então, assim, eu estou tentando. Pode falar indígena se estiver falando de uma De um. pessoa. Se você Não, estiver mas falando de um indígenas grupo, não. povos. Do povo indígena não. É o povos Fica mais originários. correto povos Povos originários. originários. É, Eu estou sempre isso essa semana. tentando atualizar o meu Uhum. aplicativo. Só que quando às vezes eu descubro que já mudou Novos tudo de termos. novo. E eu Uhum. gosto de me atualizar. Então, mas eu acho que o Parintins, ele resgata exatamente a fazenda, o boi, assim, a asinha, a história do Brasil, que significa isso, significa aquilo. Que eu acho que se você olhar por um todo, você tá se questionando, inclusive, como seríamos hoje. É mais ou menos isso. Por isso que eu achei importante perguntar também. Tem alguma coisa a mais de Parintins que eu não perguntei, que você queria que as pessoas soubessem, Jéssica? Na verdade, assim, para a gente terminar, quando começou essa história toda, que a gente começou a ver a situação da Dija, como você falou, é difícil falar. Eu conheci a Dija e conheço a família dela, e quando começaram a entrar nessa questão do festival, me preocupou muito como torcedora e como pessoa que faz parte disso, em relação aos artistas que fazem esse festival acontecer. Né? Eu acho que a gente tem que separar as coisas. A Dija foi uma pessoa maravilhosa que passou pelo item, que fez o trabalho maravilhoso, mas isso é um caso de polícia, isso tem que ser tratado pela Claro. polícia. O Festival de Parintins não tem nada a ver com isso, né? E eu tô falando isso porque eu vi alguns julgamentos, eu vi pessoas falar, será que isso é feito em todos os itens? Não. Isso não acontece. As pessoas estavam querendo transformar o Festival de Parintins em seita de Parintins. Exatamente. É Era assim, exatamente isso a todo mundo preocupação. que faz Parintins usa essa droga, obriga os outros a usarem. As pessoas, elas Uhum. coletivizam coisas desnecessárias e Demais. individualizam coisas que deveriam ser coletivas. Então, Uhum. eu fiquei... Por isso que eu resolvi colocar esse conteúdo, que é um conteúdo com um pouquinho de mas é comportamento humano Uhum. que a gente É pegou pra gente cultura. também, E para cultura quem sempre. é, E para quem quiser assistir, infelizmente eu tenho uma péssima notícia, que a Globo essa semana deu a notícia que não vai mais transmitir, porque não houve um acordo com a TV Vi isso. local, para divulgação, etc, etc. Mas para quem quiser assistir no YouTube, TV A Crítica, eu posso te passar, você pode passar para as pessoas. Transmissão normal pelo YouTube, Pelo as YouTube, três então noites tá vão no ser mundo. transmitidas. Uhum. As pessoas Então todo mundo pode assistem assistir. ao canal pelo YouTube em televisão, hoje já está enorme a audiência Uhum. via Smart TV. Então as pessoas também podem ir lá no YouTube, é só colocar Festival de Parintins, TV A Crítica, é isso? Que já vai Isso. aparecer. E aí, este ano 2024, que dias vão ser? 28, 29 e 30. Tá. Sexta, sábado e domingo. Então tá ótimo. Para os outros anos, se você estiver assistindo a este especial daqui 50 anos, com certeza vai continuar tendo festival, é sempre na última semana de junho. Daí você busca e procure ver qual é o dia que vai ser. E tá tudo Mas que vai certo. ter, vai ter. Obrigado, Jéssica. É um prazer sempre grande estarmos juntos. Um beijo, mande um beijo para sua gata. Ela tem uma Beijo. gata igualzinho a da Tia Reutemann. É a Que eu adoro, prima da Odete que eu que adoro o foi estudar nome. fora. Qual é o nome dela? É a Morgana. Morgana, adoro esse nome, adoro a Tá bruxa dormindo em Morgana. algum canto. Manda um beijo para sua filha linda e para o seu marido. Um beijo grande e a gente se Beijo. fala daqui a pouco. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.